Meus amigos, meu nome é Alex, eu faço parte de um projeto chamado Simão Sirineu. Esse projeto ele cuida de moradores de rua. Toda semana nós saímos de nossas casas, basicamente no mínimo 2 a 3 dias por semana, levando roupa, alimentos, correndo atrás de documentação para eles, casas de internação, coisas desse tipo. E esse projeto nasceu o ano passado, um projeto que nasceu no nosso coração e foi algo assim lindo assim mesmo. é, Percebemos a necessidade de fazer alguma coisa pelo próximo e olhamos para os moradores de rua e falou assim, vai ser aqui. Tem sido um trabalho muito difícil, um trabalho muito doloroso, muito complicado, mas hoje, graças a Deus, nós já atingimos uma boa parte do Brasil, mais de 10 estados brasileiros, atingindo prefeituras, igreja, enfim, vários lugares onde as pessoas têm se conscientizado do problema e tem sido legal. Hoje eu preparei algumas coisas aqui para estar explicando o que é o projeto, porque constantemente as pessoas perguntam para mim o que é Simão Sirineu, o que realmente, como foi, como nasceu, e hoje eu quero falar um pouco o que é o morador de rua. Morador de rua são indivíduos que perderam as condições de cidadão na medida que foram dissipados da sociedade, perdendo seus bens, perdendo às vezes as suas características, suas famílias, enfim, por um motivo ou outro. Hoje nós temos aproximadamente dois tipos de moradores de rua. Nós temos os que é adotado como mendigo, que são aquelas pessoas que alojam num lugar e ficam. Ali eles comem, ali eles dormem, ali eles vivem. Eles vivem ali constantemente, diariamente. E temos o andarilho. O andarilho é aquela pessoa que não tem vínculo com lugares. Ele constantemente ele está mudando de cidade em cidade, de estado em estado. A pergunta é, o que leva uma pessoa a estar em condições de rua? São vários os motivos, vários. Vou dar um exemplo de alguns aqui. Pessoas com transtornos mentais, abandonados pela família, desemprego, desilusão, álcool, drogas, fatores ligados a desastres geográficos, inundações e seca, entre outros que são diversos. Ou seja, esses são alguns, porque as pessoas às vezes acham que todo mundo que está ali é por motivo da droga, e não é. Hoje nós temos uma porcentagem nisso daí. Hoje nós temos 35% dos moradores de hoje que estão nas ruas são por motivos de álcool e droga. 35%. 29,8% são por desemprego, percas, coisas desse tipo. Que às vezes falência, a pessoa não soube administrar um motivo ou outro e ela acabou indo parar nas ruas. E 29,1% estão relacionados aos problemas familiares, ou seja, pessoas que perderam mãe, pessoas que perderam pai, pessoas que se separaram, pessoas que às vezes foram abusadas quando ainda criança e devido ao trauma acabou indo embora de casa, relacionamento, enfim, mal sucedido, e esses são alguns dos motivos. Hoje no estado de São Paulo nós temos aproximadamente 16 mil moradores de rua. O governo disponibiliza 9 mil vagas de albergues para poder estar acolhendo os moradores de rua. Então, quando nós olhamos para esse número, é um número assim absurdo e difícil de tipo assim, dessa matemática se encaixar, porque faltaria 6 mil vagas para estar, 7 mil vagas para estar acomodando todos os moradores de rua. Porém, a boa notícia é que isso vem diminuindo por conta de algumas casas de recuperações, algumas instituições particulares que têm se levantado para fazer esse trabalho social, como a gente mesmo, como o Projeto Simão Sirineu, que tem se levantado a sair das suas casas para tentar levar um alimento, coisas desse tipo aos moradores de rua. Então a notícia boa é essa daí. Diante de toda essa realidade, a pergunta é, tem como diminuir, tem como tirar todos os moradores de rua? O primeiro passo eu quero falar em relação ao governo. Nossos governantes precisam entender mais o problema, conscientizar a população em relação à necessidade através de mídia, TV, rádio, jornais e internet, falando mais das necessidades dos acontecimentos, né, e mostrar a dor de um morador de rua. O governo ele precisa trabalhar mais em cima disso daí, tipo assim, mobilizando a sociedade em relação ao problema, e eles tentar fazer alguma coisa, aumentar as casas de recuperações, dar uma oportunidade de emprego, abrir vagas dentro das empresas, tipo assim, para as empresas se conscientizar, que nem faz com o deficiente físico, abrir oportunidades para eles, escolaridade, coisas desse tipo. Aqui ó, tem um artigo aqui que ele diz assim, ó, o presente artigo
Aborda-se a postura do Ministério de Desenvolvimento Social de combate à fome na execução do Decreto 7.053 de 2009, que instrui a política nacional para a população em situação de rua. O presente artigo tem por objetivo analisar a reduzida iniciativa do poder público em desenvolver ou, ao menos, discutir o assunto. Ou seja, mesmo que não for fazer alguma coisa, mas pelo menos discutir, chegar num ponto que fala assim, precisa ser feito isso ou aquilo. Precisa discutir isso daí. Para isso, aborda-se a postura do Ministério de Desenvolvimento Social do combate à fome na tentativa de resgatar a cidadania da população. Ou seja, existe uma lei que briga, inclusive tem uma juíza do Pará que tem lutado e brigado pelos moradores de rua. Então precisa ser analisado isso em reuniões políticas e tentar fazer alguma coisa, porque não é tão difícil assim não. O que falta muitas vezes nos governantes é uma falta de vontade. Nós temos hoje a parte da sociedade. A sociedade ela precisa quebrar esse preconceito em relação a esse problema, aos moradores de rua. Hoje eu escrevi aqui assim, ó. Entendemos que morador de rua não é invisível e nem faz parte da paisagem. Não pode ser marginalizado por suas condições. Até porque nem todos que estão ali foi por opção próprias. Foi aquilo que eu falei. Existem alguns que perderam coisas, perderam familiares, perderam emprego. Então, eles não estão ali simplesmente porque eles começaram a usar droga e foram para lá. Eles estão ali por diversas situações, diversas, mas várias. Hoje na Constituição ela diz assim, ó, conforme o artigo 5 da Constituição, podendo qualquer pessoa ter o direito de ir e vir como parcela integrante do direito à liberdade. No Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4, ele diz assim, ó, é dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referente à vida, saúde, alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, ao profissionalismo. Ou seja, nós vemos que existe uma lei, um artigo que protege o adolescente, que protege a criança, porém nós não vemos isso ser cumprido. Constantemente eu vejo crianças passando fome, crianças sem roupa, sem estudo. Então acho que precisa lutar mais, os deputados precisam brigar mais embasado em cima dessa lei, para poder correr atrás de alguma coisa para os nossos jovens, porque dali é um pulo para ele cair para as drogas, cair para o crime. Então quando você tira um morador de rua dali, quando você dá uma esperança para uma criança, você não está só fazendo um trabalho social, você não está só fazendo um trabalho bonito, mas você também está evitando de um futuro bandido estar nascendo naquele lugar. A gente se fala muito do preconceito em relação ao morador de rua. Eu coloquei aqui, ó, em relação ao que é um preconceito. Preconceito é um juízo pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendência de comportamento a uma ideia formada, antecipada, o que não tem fundamento sério. Ou seja, preconceito, eu vejo muito, constantemente as pessoas falando assim, eu não dou dinheiro porque se eu der ele vai usar droga. Eles estão ali porque eles querem. São bandidos. Então ela tem um preconceito, ela deduz uma coisa, ela nunca visitou, ela nunca parou para conversar, mas ela já deduz, ela tira suas conclusões porque eles estão ali porque querem. Constantemente nós vemos ônibus sendo roubado, assaltado, e nem por isso nós deixamos de andar dentro dos ônibus. Nós vemos carros sendo furtados, no entanto nós não deixamos de comprar carros. Ou seja, é uma ignorância falar isso, que você não deixa de fazer isso porque ela vai fazer aquilo, sendo que você não tem uma certeza absoluta, nada concreto para afirmar isso daí. A sociedade ela tem uma mania de achar que ela é a forma. Eu sou certo e você é errado. E não é bem assim. Todo mundo temos defeitos, todo mundo estamos sujeitos a estar naquela condição devido a alguns problemas. Então nós não podemos sair julgando todo mundo e falando o que pensamos. Pelo contrário, nós devemos arrumar soluções para o problema. Para o problema do morador de rua. Eu separei alguns versículos aqui que diz assim, ó, Marcos capítulo 12, verso 30. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é Jesus falando. Jesus ele orientando. É você sentir a dor do próximo. É você entender que o próximo precisa de você.
que você é uma referência para o próximo, que você precisa sentir o que ele sente, viver na pele. Tiago 4,17 diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Alguns cristãos têm dito: isso não é o meu chamado. Não é o seu chamado, sim, é uma obrigação sua. Sim, você precisa fazer alguma coisa, sim, porque Jesus te chamou para você ser diferente, para você ser o sal da terra e a luz do mundo. O seu testemunho, a sua atitude, ela vai mudar histórias. Tiago 2,14 diz assim que a fé sem obra ela é morta. Não adianta eu falar, não adianta eu pregar, não adianta eu estar dentro de um púlpito, em cima de um púlpito, dentro de uma igreja, gritando, orando, falando de fé, sendo que quando na verdade as minhas atitudes são atitudes que eu só penso em mim. Aqui no livro de Mateus 25 ele diz assim: porque tive fome, tive sede, estava nu, e me deste de comer, me deste de beber, me desse de vestir. Amigo, se hoje você estivesse diante de Jesus, o que você tem feito com o próximo? O que você tem feito com o morador de rua? Quando você passa com seus grandes carros, com seus grandes ternos, você tem feito uma diferença na vida dele? Você tem levado a comida? Você tem levado algo para ele beber? Você tem levado uma roupa para ele vestir? Jesus demonstrou por várias vezes, diversas vezes, que o Evangelho não é só você ir até a igreja. O Evangelho não é só você ler a Bíblia. O Evangelho vai muito mais além disso daí. O Evangelho é renunciar a si mesmo. O Evangelho é você olhar para o próximo e sentir a dor dele. Nós baseamos muito no livro de Atos, esse projeto, capítulo 2, versículo 2:42, que diz: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão e nas orações. A igreja tem fugido daquilo que Jesus tem chamado. A igreja tem olhado e tem se preocupado para fazer grandes templos. A igreja tem dado grandes palestras, tem falado coisas de motivação. Porém, irmão, Jesus Cristo ele tem saído do centro da igreja. Jesus ele tem saído do centro das nossas vontades. A nossa família tem estado em primeiro lugar. Os nossos bens materiais têm estado em primeiro lugar. Os nossos objetivos, os nossos sonhos têm estado em primeiro lugar. E por isso o Brasil, por isso o mundo tem ficado como está. As pessoas têm fugido do chamado. Têm acreditado. Jesus, quando ele estava diante daquelas pessoas gritando crucifica, diante daquelas pessoas que estavam acusando ele de coisas que ele não fez, Jesus estava sendo crucificado, ele tinha todos os motivos, todos, para desistir de mim e de você. Mas, no entanto, ele foi até o fim. E no momento de dor, no momento de fraqueza, ainda assim ele conseguiu olhar para aquela multidão, conseguiu olhar para Deus e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Irmão, esse dia eu quero te convidar a voltar a ser uma igreja primitiva, uma igreja que dividia, uma igreja que vendia os seus patrimônios para suprir as necessidades do próximo, uma igreja que amava, uma igreja que ia para cima, uma igreja que não tinha medo, uma igreja que vivia literalmente o Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a sua família e que nesse dia você se conscientize que o Evangelho é muito mais além. Tem pessoas morrendo do seu lado, tem pessoas querendo se matar do seu lado, e às vezes você está olhando para si mesmo. Que nós venhamos neste dia voltar a colocar Jesus no centro da nossa vida, no centro da nossa família, no centro do nosso emprego, que nós venhamos agarrar a cruz com todas as forças e que nada venha nos separar do amor de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.